Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê por imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e também participando pelas redes sociais. Não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, já é tradição por aqui, é praxe, edição do programa Gente que Fala, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados de hoje, que vão analisar e debater os nossos temas. Primeiramente, a doutora Alexandra Boylan, promotora de justiça no estado de Alagoas, associada do Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, promotora Alexandra? Seja bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença. Com a gente também a advogada doutora Cláudia Luna, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Tudo bem, doutora? Ótimo, Mauro. Mais uma vez, grata pela oportunidade dessa partilha tão especial aqui no Gente que Fala. Muito obrigado pela presença, pela parceria com a gente. Também conosco, Beto de Jesus, diretor-geral da AIDS Healthcare Foundation no Brasil, AHF Brasil. Tudo bem, Beto? Seu microfone está fechado. Pode abrir, por favor? É assim mesmo, sempre acontece isso. Pronto, vamos lá. Agradeço imensamente o convite, espero que a gente tenha um programa bem bacana. Sim, certamente será muito bacana e a gente agradece a sua presença também com a gente. Daniel Lança, advogado, sócio-diretor da SG Compliance, Compliance Officer do Instituto Inhotim, coordenador e professor do MBA em Governança, Riscos e Compliance do CEDIM. Tudo bem, Daniel Lança? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite. Para destacar aqui, o Daniel Lança está em Belo Horizonte, a promotora Alexandra Boylan está em Maceió, e vamos ao nosso primeiro assunto aqui para análise e debate de vocês nessa edição do Gente do MPD que Fala. A expectativa de que haja mais corrupção no Brasil subiu ao maior nível desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu em 2019. 67% dos brasileiros dizem esperar que haverá mais malfeitos daqui para frente, segundo pesquisa do Datafolha. Em dezembro passado, 55% achavam que a corrupção iria aumentar, nível semelhante a agosto, que indicava a mudança de patamar dessa percepção, estável em 40% desde o início do governo. Os dados acompanham a consolidação da aliança de Bolsonaro com o Centrão, além da exposição no noticiário de mais práticas suspeitas associadas à família do presidente. Promotora Alexandra, no seu entendimento, na sua avaliação, além desses destaques aqui, o que os dados acompanham, né? Por que a população tem essa percepção de que mais malfeitos devem ocorrer daqui para frente? Por que não existe uma melhora na percepção em relação à corrupção no Brasil? Porque, embora o governo atual tenha assumido com o discurso de combate à corrupção, desde que ingressou, não tem feito outra coisa fora desmantelar os órgãos de controle, né? Começou com o próprio controle interno, né? Com a Controladoria da União, com o Ministério do Trabalho nos órgãos de fiscalização. Então, desde que o governo entrou, só tem feito o que disse que não ia fazer, né? Assim, o que para alguns, como para mim, não era surpresa, porque você não avalia as pessoas a partir do discurso, mas das práticas, né? E as práticas já indicavam que seria esse o caminho, mas havia muita gente que acreditava ainda no discurso de combate à corrupção, inclusive do Ministério Público, né? E desde que ele entrou, é um perseguidor, inclusive, da instituição ministerial, né? Como a gente vê. E vários são os projetos que estão ganhando força para destruir, inclusive, e principalmente, o Ministério Público. Então, assim, as pessoas estão se dando conta, finalmente, de que o discurso dele era apenas discurso, né?
A população, a sociedade brasileira, será que tinha a impressão de que a Operação Lava Jato seria a panaceia, o remédio para todos os males relacionados à corrupção? Mauro, eu não gosto muito de falar na operação, porque foi uma operação tão complexa, né? Com tantos processos e tantas avaliações, e são tantas pessoas, que corre o risco da gente estar sendo injusto com um ou com o outro. Acho que os órgãos de controle têm feito um trabalho acurado, né? Difícil também, não queria estar na pele de quem está fazendo essa avaliação. Não é fácil a gente analisar a atuação de ninguém, né? Mas o que é importante a gente ressaltar nessa época é que a Operação Lava Jato era uma operação de Estado, né? E ao Estado a gente tem que sempre exigir mais, né? A gente, enquanto representante do Estado, tem que ter muito mais cuidado e muito mais zelo na defesa de garantia de direitos do que qualquer cidadão, né? É lícito não, é ilícito, mas é permitido ao cidadão cometer mais erros do que ao Estado, né? Do Estado a gente tem que exigir um pouco mais não, todos os rigores que ele impõe aos cidadãos. Então, isso eu acho que é importante falar, porque se tem comparado muito hacker com quebra de sigilo, com isso, com aquilo outro. E a gente não pode comparar Estado com cidadão, né? Então, assim, a Operação Lava Jato, ela foi desenvolvida por representantes do Estado. Então, logo, é o Estado que está ali. Então, como do Estado, nós, cidadãos, temos que exigir sempre mais, né? Mais cuidado, mais zelo, mais respeito, mais ética, tudo, né? O Estado tem que ser exemplo. Então, infelizmente, às vezes nós, exercendo esse munus, somos humanos, todos, né? Quem aqui nunca errou? Então, nós somos humanos e cometemos erro. O erro em nome do Estado é um erro mais grave, né? Essa é a minha opinião. Daniel, lança o seu olhar sobre essa pesquisa, a expectativa de mais corrupção, que vai a 67% e bate recorde sobre a gestão Bolsonaro. Bom, primeiro, vamos olhar essa pesquisa sobre o que ela realmente é, ou seja, ela analisa a percepção da corrupção e, olhando para o futuro, se as pessoas acham que vai ter mais ou menos corrupção. Esse é um olhar importante porque a percepção das pessoas é talvez o principal termômetro no combate à corrupção no mundo, por um motivo óbvio, não tem como saber exatamente quanto de corrupção acontece no Brasil, porque é sempre feito nos bastidores, né? As escondidas, etc. e tal. Agora, essa pesquisa ela é proveitosa, e nós que militamos nessa área de combate à corrupção, porque, de fato, nós estamos conseguindo ver que a população está entendendo os retrocessos do combate à corrupção no Brasil. Primeiro, a população fala, né? Todos os anos tem uma pesquisa chamada Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional, que vai no mesmo viés, ou seja, a percepção de corrupção no Brasil aumentou depois do governo Bolsonaro, e agora as pessoas dizendo que acreditam que vai haver mais corrupção do que antes. Segunda, porque os organismos técnicos, sobretudo a OCDE, que há poucos dias atrás também trouxe esse assunto à tona, criou um grupo de trabalho anticorrupção, porque também enxergou retrocesso no combate à corrupção. Então, a verdade ela é inconveniente, mas precisa ser dita. Estamos vivendo um momento de retrocessos no combate à corrupção no Brasil, e é isso que a população está vendo e disse nessa pesquisa. E esse grupo da OCDE, ele trouxe uma polêmica, porque é um grupo inédito, né, para monitoramento da corrupção no Brasil, e o governo rebate, dizendo que não, que isso já existia, né? Ao invés de querer mitigar a corrupção e combatê-la de fato, sobretudo porque o paradoxo é que o presidente da República foi eleito com um discurso anticorrupção e ele mesmo não implementa as ações anticorrupção e ainda enfraquecem as instituições democráticas de controle. Então, a gente está falando do Ministério Público Federal, a gente pode falar da interferência do presidente na Polícia Federal, no COAF, os próprios escândalos de corrupção que perpassam a sua própria família, né? Agora a compra da mansão por 6 milhões de reais por um servidor público que
filho do presidente, né? Ou seja, as pessoas vão vendo isso e vão começando a compreender esse dito retrocesso no combate à corrupção. Isso é muito grave, mas que bom que a população está enxergando isso, porque isso vai pautar, sem dúvida, as próximas eleições e as próximas políticas públicas. Se a gente tivesse que pegar aqui e calcular quanto custa o quilo da corrupção no Brasil, quanto que seria? Está fechado. Custa muito, custa muito, né? O custo Brasil disso é muito grande. Aliás, Adam Smith, há centenas de anos atrás, já dizia que a base do capitalismo é a confiança. Se você retira a confiança de uma relação comercial, de uma relação entre cidadão e governo, ela vai se tornar a desconfiança gera mais custos. Então, quando a gente está falando que a OCDE está repensando se aceita o Brasil no clube dos países ricos, como ela é chamada, basicamente o recado que eles querem dar nós não temos a confiança necessária no Brasil para colocá-lo na OCDE. Isso significa menos desenvolvimento econômico, né? menos recursos, mais tirando dinheiro do Brasil. Ou seja, isso é muito grave, porque a corrupção não só rouba dinheiro do erário público e tira dinheiro da educação. Então, ela atravanca, ela traz mais custos para essa relação do custo-Brasil. Cláudia Luna, por que a percepção de corrupção no Brasil aumenta? Cláudia, seu microfone. Eu vou muito na linha do Daniel. As pessoas começam a perceber que o exemplo que vem da cúpula não é válido, não é? É um exemplo que vem sendo colocado em xeque. Então, eu penso nas pessoas da base, principalmente aquelas que acreditaram firmemente numa mudança paradigmática no cenário político, por alguém que prometeu ser quase que o cavaleiro, não é? O cavaleiro queria salvar a pátria, não é? Que se colocou como salvador da pátria, trazendo como bandeira o combate à corrupção. E aí as pessoas observam que esse exemplo ele não condiz com a realidade, até porque as posturas são totalmente dissociadas da teoria que se prega, ou melhor, nem a teoria que se prega é válida, não é? Até porque não tem consistência nenhuma. E aí as pessoas começam a perceber que o ídolo tem os pés de barro, que o mito, na verdade, não existe. E aí se dissolve esse grande mito e as pessoas percebem, obviamente, não só aquelas que votaram, mas acho que todas as outras que já sabiam disso, não é? Principalmente agora as pessoas da base, as pessoas pobres, periféricas, começam também a perceber que há algo errado. E essa corrupção, ela, na verdade, ela se estrutura cada vez mais a partir dessas posturas que são posturas reiteradas, são posturas de proteção a filhos, que também usam da máquina para se beneficiar, e isso está sendo visto. Então, não há mais como mascarar, e essa percepção nos confere a dimensão exata do que o povo pensa a respeito do que é essa corrupção. Beto de Jesus, a sua percepção sobre esse tema, a partir da sua área, você que atua nos cuidados com a saúde, ao longo aí da pandemia a gente viu tantas situações aí de casos de desvios e gente furando fila para poder tomar vacina, enfim, sua percepção a partir da questão da saúde. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu concordo com as três análises que me antecederam, acho que elas estão todas no mesmo caminho. Eu acho que tem um problema super sério. Aumentou porque o presidente é corrupto. O presidente é corrupto. E quando eu estou falando de corrupção, eu não vou encerrar só a questão da corrupção em relação à questão do dinheiro. As ações que levam à morte das pessoas, nós temos chegado a 3 mil mortes nessa semana, 300 mil mortes. São situações e decisões tomadas que beneficiam pessoas, que coloca em jogo determinado tipo de projeto, que vai contra a ciência, que é negacionista do ponto de vista de resultados. Eu acho que a população, eu não vou dizer que a população está acordando, porque você tem ainda 30% de gente muito ligada e muito próxima da defesa dessas práticas. Então, a gente precisaria pensar de que forma
eu acho que as pessoas estão percebendo. As pessoas não podem ficar em casa porque elas não têm o que comer. O governo corta a ajuda para essas pessoas, mas o filho dele compra uma mansão de 6 milhões. Então, assim, você tem todas as regalias, você tem... Se um pobre preto rouba um detergente, ele vai para a cadeia. Ele vai para a cadeia. Né? Aí você pega toda a rachadinha que existe no Rio de Janeiro, né? A intervenção dele, chamar a advogada que defende o filho para conversar junto com o ministro, intervir no COAF, quer dizer, assim, desmontar as informações que garantem transparência, o próprio portal da transparência, quantas vezes tiveram que entrar com ações para receber algumas informações que eram disponíveis antes, que deixam de ser. Né? Então, qual é a pessoa que pede segredo de 100 anos no seu cartão de vacina? Por que essa pessoa pede 100 anos no seu cartão de vacina? Porque ela foi vacinar a mãe dela. Ela está vacinada e ela fala contra a vacina para as pessoas. Então, assim, é muito mais do que só a questão do dinheiro. É muito mais. Claro que tem toda essa questão do desvio do dinheiro, mas é muito mais. A hipocrisia. É um projeto. É um projeto. Nós estamos num buraco. Eu trabalho numa organização internacional. Eu trabalho com mais 45 países. Vocês pensam que é fácil explicar o país para um estrangeiro? Quando eu começo a explicar, as pessoas falam, não, você está brincando, não, isso não pode acontecer. O que a gente está vivendo é totalmente surreal. E aí você, terça-feira, escuta 4 minutos do presidente falando mentiras, de que tem vacina, de que nunca foi contra, que sempre combateu O cara falou de gripezinha, são 300 mil pessoas que morreram por gripezinha. É isso mesmo? O cara promove aglomeração, o cara não usa máscara, o cara não tem ministério decente, militarizou os ministérios. O ministro, quando entrou com 12 mil mortos, sai do ministério com quase 300 mil mortes. É isso. Então, assim, entender um pouco, é um projeto isso. E se a gente não entender e não desmantelar esse projeto, os pobres vão continuar cada vez mais pobres, vão continuar numa situação cada vez mais difícil. Seguindo com mais um tema nesta edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, a gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Rádio Trianon AM 740 São Paulo e Universal AM 810 Santos. Você nos acompanha pelas redes sociais também. Olha, minha gente, Portugal irá passar a adotar a delação premiada como prática para tentar combater a corrupção no país. Com isso, quem estiver envolvido num crime de corrupção terá isenção ou redução de pena se denunciar outros envolvidos e ajudar na investigação, mesmo com o inquérito já aberto. O governo lá aprovou a medida na estratégia de combate à corrupção, sendo que a proteção dos denunciantes é considerada pelos organismos de defesa de transparência como um dos mais eficazes instrumentos de luta contra esse tipo de crime. Daniel, eu começo com você essa daqui. Antes de falar de Portugal, que vai adotar a delação premiada no Brasil vai bem, obrigado? É uma ótima ferramenta, né, de persecução penal. Ela é nova, vale dizer, né? Nós estamos falando aqui de algumas leis que surgiram lá em 2013, curiosamente, exatamente por pressão daqueles movimentos de junho de 2013. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, da Lei Anticorrupção, a 12.846, de 1º de agosto, e logo depois da 12.850, de 2 de agosto de 2013. A própria Operação Lava Jato aproveitou muito, né, do Instituto da Delação Premiada e que trouxe ótimos resultados. Vale dizer que se não fosse delação premiada, seria muito difícil colocar tanta gente na cadeia como a Lava Jato fez. Porque corrupção é um negócio difícil de pegar, né? A doutora Alexandre pode explicar melhor do que ninguém aqui como os órgãos de controle, o Ministério Público, sobretudo, têm dificuldades em conseguir trazer provas suficientes, porque a corrupção, de fato, ela acontece
por debaixo dos panos, né? Ninguém paga corrupção fazendo uma TED em conta bancária. É com dinheiro em espécie, agora é com Bitcoin. Então envolve sempre crimes como lavagem de dinheiro e às vezes a única forma de você provar isso é por meio de testemunhas. Portanto, a colaboração premiada ou as delações premiadas são muito importantes, foram importantes para o Brasil. Portugal, com quase 10 anos de atraso em relação a gente, traz bem, né? Precisa de fato trazer esse instituto como uma ferramenta de combate à corrupção. E você fala com 10 anos de atraso, porque a nossa lei, acho que é de 2013, né? Foi assinada pela presidente Dilma, não foi? Exatamente. Curiosamente, o governo do PT, que fortaleceu, sobretudo, os órgãos de controle, isso é importante dizer, exatamente o oposto que o governo atual faz, mas que, paradoxalmente, colocou alguns dos seus integrantes atrás das grades. Promotora... procuradora Alexandra, eu sempre faço a confusão aqui, né? Às vezes eu penso que eu estou promovendo, às vezes eu penso que eu estou rebaixando, mas é promotora Alexandra. Você está promovendo. Não tem problema, não. E eu aqui mas com a minha aqui, confusão. Aqui não precisava nem promotora, nem procuradora, né? A gente está mais como... Mas, enfim, vamos lá. Eu fiz a mesma pergunta, vou fazer a mesma pergunta para o Daniel, que eu fiz para o Daniel, se a delação premiada no Brasil vai bem, obrigado, porque... não temos mais Lava Jato, né? E a gente conheceu bem esse instrumento da delação premiada a partir da Lava Jato, né? A gente está voltando ao tema da Lava Jato, que, eu sei. Eu vou repetir, né? Não há necessidade de entrar no tema Lava Jato, mas... tem órgãos de controle, né? Então a gente não precisa entrar. Eu concordo com o Daniel, é um instituto novo, recente, a gente está aprendendo a lidar com ele. Vou repetir um pouco o que eu falei antes, né? A gente vai usar enquanto Estado, então, enquanto Estado, a gente tem que ter muito mais cuidado do que qualquer pessoa para usar os instrumentos, não é? É uma obrigação do Estado. O Estado só existe porque ele precisa ser um órgão de proteção, porque senão não fazia sentido, era melhor anarquia, né? Então, a gente precisa exigir do Estado maior controle. Eu não sou contra a delação premiada. A delação premiada, quando ela é bem feita, ela é, na teoria, né? Ela é muito bem estruturada. E, assim, é muito complicado, porque, assim, a gente fala Estado, 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 mas o Estado não existe em si, né? O Estado é feito por representantes. Então, como o Daniel falou, foi o governo de Lula e de Dilma quem mais investiu no controle interno e externo dos órgãos de Estado. Isso é fundamental, né? Houve uma... basta dizer a postura, né, do ex-ministro do Supremo, indicado pelo presidente, que era relator no processo mensalão, né, que foi extremamente rigoroso. E isso não deve ser mostrado como uma coisa ruim ou como um contraponto ou uma hipocrisia, essa tem que ser a regra. Né? Eu tenho que nomear as pessoas não para me servir, mas para servir ao Estado. Né? E, assim, enquanto representantes do Estado, embora eu deva um favor, que não deve, porque o objeto da nomeação tem que ser o mérito, então eu não devo favor a ninguém, eu devo agir, mesmo nesses casos onde há uma nomeação. Né? Ainda mais quando as pessoas ingressam nos cargos por concurso público, né? Que é o caso da maioria dos promotores, procuradores e magistrados. Enfim, a delação ela exige esse rigor, mas o que a gente precisa focar é que o desmantelo tem parecido proposital por instituições que representam também o Estado. Então, você tem agora vários projetos de lei que vêm desmantelar ou desmanchar os institutos e as instituições que ainda atuam no combate à corrupção, numa total inversão da função dessas pessoas, que também são servidores públicos dentro do Estado. Né? A gente tem sofrido com isso. E, infelizmente, às vezes se repete tanto um discurso equivocado, né? Ou aproveita-se a falha de um ou de outro, como eu disse, né? Todas as instituições são compostas por seres humanos e falhas haverá em todas, e aí se usa a falha de um ou de outro para detonar a instituição, né? Então, a gente não pode, por exemplo, criticar a existência do Supremo Tribunal Federal, a gente não pode criticar a existência do Congresso Nacional, a gente não pode criticar a existência da Presidência da República,
A gente não pode criticar a existência do Ministério Público, do Poder Judiciário. Por quê? Porque isso é essencial para a nossa segurança enquanto cidadão. Então, a gente tem confundido muito, como cidadão, né, pessoas e instituições. A gente tem atacado instituições em vez de atacar pessoas. Né? Se eu preciso tirar uma pessoa de uma instituição, eu tiro a pessoa da instituição, eu não detono a instituição. Esse é um discurso que a gente precisa se apropriar, sabe? Antes mesmo de trabalhar com os instrumentos que ainda estão muito frágeis, né? Muito iniciais. E hoje a gente tem uma verdadeira, em nome de uma suposta falha pessoal de alguns indivíduos dentro de algumas instituições, em uma operação que foi que teve um retorno do Estado muito grande, tá certo? A gente não pode negar isso, houve um retorno financeiro, uma recuperação do erário, houve uma mudança de paradigma na história. Então, em nome dessas falhas, a gente tem atacado instituições. E para finalizar, bem brevemente, esse tópico, procuradora, Portugal deve se inspirar na gente, nesse exemplo de delação premiada contra a corrupção? Eu espero que Portugal crie a própria forma de delação premiada, como a gente tem que criar a nossa. Né? A gente se inspirou nos Estados Unidos, mas a gente ainda está se adaptando e a gente vai criar o nosso formato tupiniquim, com o calor que a gente precisa, o nosso formato de delação. Seguindo com mais um tema aqui nessa edição do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Aliás, antes disso, vamos fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente vai falar sobre um outro assunto aqui, que é a questão da Covid-19. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. De volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Você acompanha a nossa transmissão pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Minha gente, o Brasil registrou no último dia 23, a marca de 3.158 mortes por Covid-19. Foi a primeira vez que mais de 3 milhares de óbitos pela doença foram notificados em um único dia no país. Nenhuma outra causa de morte no Brasil mata como a Covid-19. Mesmo as doenças cardiovasculares, que são as mais mortais no país, somadas, levam 4 dias para matar 3.000 pessoas. As infecções respiratórias, todas juntas, levam 13 dias para matar o mesmo contingente e a violência leva 19 dias. Beto de Jesus, qualquer morte é uma tragédia. Quer dizer, então, mais de 3.000 mortes por dia ou mais de 300.000 mortos em um ano de pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. E tem gente que minimiza, mas a letalidade é baixa numa comparação entre os mortos e a totalidade da população brasileira. Desonestidade intelectual total essa, né? Na verdade, toda vez que a gente vai contra a ciência, eu acho que a abordagem desse um ano de enfrentamento da pandemia pelo governo federal
no início ainda se tinha algum indicativo de buscar soluções a partir da ciência, a partir da experiência, da epidemiologia, dos tratados, etc., etc. E essas pessoas foram punidas por pensarem a partir da ciência. Então, hoje, a gente está nesse quadro que a gente está porque a gente negou a ciência, a gente negou as questões mais simples a se fazer. Quando as pessoas têm recebido... Essa é uma questão muito séria, né? Quando a gente falou da questão da corrupção anteriormente, da delação, a gente vive no país um problema super crônico, que são as fake news. E isso aumentou de um nível a partir da questão da tecnologia, então, do WhatsApp, de você poder fazer isso e você multiplicar, e mesmo o WhatsApp, antigamente, você podia copiar uma mensagem e mandar para toda a sua lista. Hoje não, você só pode mandar por 5 para tentar minimizar um pouco essa questão da fake news. E a gente recebe diariamente gente que produz fake news que matam pessoas. Fake news que matam pessoas. Como é que você pode corroborar com esse tipo de iniciativa? Mas aí você vai ao contrário. O presidente fez aniversário domingo, e ele vai para a galera sem máscara. Ele pega com a mão e distribui bolo para as pessoas. Então, assim, a gente tá vivendo um estado de calamidade pública, a gente está vivendo um estado de que a gente tem que ter barreiras sanitárias. Essa é uma doença que, se você não colocar barreiras sanitárias, você vai fazer o que nós estamos fazendo. O Brasil hoje é o covidário do mundo. O Brasil hoje é o epicentro da Covid no mundo. Como a gente não faz isolamento social, o vírus circula numa velocidade, e nessa velocidade ele vai mutando. 2 dias atrás, 3 dias atrás, a Fiocruz identificou que esse vírus nosso, que já é super contagioso, ele mudou novamente a spike, que é aquele espinhozinho, e agora ele entra no organismo e os anticorpos não reconhecem. Então, isso vai acelerar mais mortes, vai acelerar mais pessoas infectadas. Então, assim, a gente tem uma abordagem da pandemia de uma forma completamente equivocada. Então, quando o presidente fala, não existe economia com gente morta. Não existe economia com gente morta. Então, assim, se a gente quer garantir economia, a gente tem que garantir saúde para as pessoas. E é muito triste que, depois de um ano de tanta gente morrendo, a gente vê uma carta saída dos economistas e dos grandes empresários falando sobre a pandemia. Por quê? Porque, nesse exato momento, ter dinheiro não significa nada. Não significa nada para a Covid, porque os hospitais de primeira linha, eles estão totalmente abarrotados com filas de espera, mesmo para quem tem dinheiro. Então, assim, que a gente possa aprender com essa pandemia. E o que os estudos falam é que, assim, essa não vai ser a última. Essa não vai ser a última. E se a gente não corrigir o caminho que a gente está, nós vamos bater 4, 5 mil mortes dia e vamos chegar a 600 mil mortes. Essa é uma questão muito séria. E é engraçado, porque, assim, hoje, a intervenção tem que ser vacina. Nós tivemos campanha contra a vacina, nós tivemos o governo não querendo comprar vacina, nós tivemos o governo desdenhando de vacina da China, e hoje a vacina da China 9 de cada 10 vacinas aplicadas no país é a vacina da China. Sim. Claro. Concluído, Beto? Não, tudo bem, tudo bem. Acho que eu falo demais, desculpa. Não, vamos seguindo aqui. Mas é a gente que fala, né? O programa é a gente que fala. Cláudia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assumiu com a melhor das intenções, a gente espera que ele tenha sucesso no trabalho, ele quer vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Hoje nós vacinamos 300 mil pessoas por dia, ele quer triplicar isso, mais do que triplicar. A intenção é ótima, a ideia é excelente, o problema é que não temos imunizantes para todo mundo, porque estamos no final da fila, a gente acompanhou todo o processo aí, por que chegamos a esse ponto? Por outro lado, temos o comitê antivacina, criado aí pelo governo, e que não
isso não junta todos os governadores, ou seja, não tem a representatividade de todas as unidades da federação, e isso é preciso. Qual que é a sua expectativa? A coisa com esse comitê anda? O ministro terá condições de vacinar 1 milhão de pessoas por dia, ou mais do que isso, que é o que a gente quer, evidentemente? Bem, eu penso que são iniciativas que chegam tardiamente, né? Eu acho que a Covid-19, quando nós pensamos em estratégias de prevenção, várias atitudes poderiam ter sido adotadas antes para evitar o cenário desastroso e desolador que experimentamos hoje. Mas sempre é tempo de se tomar uma atitude. Eu penso que, diante desse cenário que nós temos, tão drástico, tão gravoso, por mais boa vontade que o ministro tenha, ele sozinho, ele não vai conseguir fazer isso se ele não tiver o respaldo de quem está acima dele. Aí eu pergunto, será que o governo federal, a presidência da República, vai permitir que o ministro Marcelo Queiroga, que vem respaldado em ciência, com toda essa boa vontade, unido a esse comitê, ele consegue o seu intento? Né? Então, a partir do instante em que as ações pautadas são essas, a vontade do ministro da Saúde é essa, aliada à vontade desse grupo de economistas e de governadores que criam esse comitê, também converge para isso, eu pergunto se nós ainda teremos tempo. Essa é a minha preocupação. Não é? Acho que nós chegamos a um ápice da circunstância que eu não sei qual seria o caráter de irreversibilidade desse processo. Seguindo com mais um tema que, nessa edição do Gente que Fala de quinta-feira, a gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Promotora, o Brasil despencou 12 posições no ranking do Relatório de Felicidade Mundial, o World Happiness Report, em 2020. O país estava na 29ª posição, foi para 41º lugar, num total de 95 nações avaliadas. A principal razão da queda está ligada aos impactos da pandemia, onde o Brasil é citado como um dos países com ceticismo no mais alto nível político sobre a gravidade do vírus, ao lado dos Estados Unidos, que estaria atrelado a uma alta mortalidade, de acordo com um estudo. O relatório indica que os brasileiros nunca foram tão infelizes como no ano passado, com a menor posição registrada desde que o estudo começou em 2005. Éramos felizes e não sabíamos, né, promotor? É isso. Guardadas as devidas proporções. Você já disse, né? Você já respondeu, Mauro. A gente era feliz e não sabia. Na verdade, eu sabia, tá? Desculpa aí. Mas, assim, democracia, né? E um árduo caminho que teremos que seguir para recuperar essa felicidade, né? Amigo, a sorte é que o brasileiro é um povo bem-humorado, não desiste nunca, não é isso? Como diz o Papa, Deus é mesmo brasileiro, né? Então, assim, vamos... Mauro, você me deixou numa situação difícil. Quem está feliz aqui? Levanta a mão de nós 5. Ninguém, né? Quais assim, seriam... 300 mil pessoas mortas, a gente está num luto coletivo. Para quem acredita em qualquer tipo de energia humana, não precisa ser divina, basta ser humana, em física quântica, em átomo. Para quem acredita em átomo, vai entender que a gente está reverberando luto. Mesmo quem diz que não está é uma gripezinha, ou que não está morrendo, ou que não sei o quê, sente na própria energia, ele pode não perceber, não se dá conta, mas vai ver que até que esse mau humor, essa mania, vem dessa energia, não está nem se dando conta. É que a felicidade, promotor, é um estado de espírito, né? E a gente, infeliz, a gente acaba indo para o pensamento negativo, a gente acaba baixando a autoestima, enfim. Então, é uma virada de mesa que a gente tem que dar no dia a dia, mesmo com toda essa alegria do povo brasileiro, com tudo isso que a gente tem, com a resiliência que a gente tem de dar a volta por cima e tudo mais, né? Mas... É a nossa sorte, né, Mauro? Porque, assim,
o Beto estava falando exatamente isso, porque se você for falar em qualquer país sobre o que a gente está vivendo, as pessoas não entendem. Parece que você está falando de conto da carochinha. Então, a gente tem que respirar, deixa o ar entrar, botem para fora o ar que está. E assim, tudo bem, é um ano depois, mas ainda bem que pelo menos um ano depois o cara está admitindo que está errado, ou pelo menos fingindo que não está, mas, né? E assim, ainda bem que o Paulo Guedes deu a declaração de que sem vacina não tem economia um ano depois, tá certo? Mas deu, né? Eu sinceramente, eu já não acreditava mais. Assim, eu estou nesse ranking aí, eu devo ter entrado nessa estatística para baixar o índice de felicidade, porque eu estava sem nenhuma crença de que eles iam admitir isso nesse ano. Então, assim, eu confesso que isso me deixou feliz. Já foi uma coisa que, né, melhorou. Vamos ouvir o Beto também, porque é um relatório mundial e o Beto faz parte de uma entidade internacional. Sua avaliação, Beto? Está fechado o seu microfone. A situação está muito feia, mas eu gosto sempre de olhar também para o outro lado. Eu acho que a gente tem visto iniciativas de comunidades, de pessoas simples, de empresas, de vários segmentos, resgatando uma coisa que, para nós que trabalhamos com HIV/AIDS, lá no começo dos anos 80, era muito importante. A gente falava muito da solidariedade. E foi uma palavra que ficou esquecida depois. Então, hoje, assim, eu vejo vários amigos, pessoas fazendo iniciativas de quentinha para distribuir no Largo do Aroche, pagando o botijão de gás da pessoa. Quer dizer, assim, tem várias iniciativas, e isso é do humano, isso é muito importante. E acho que a gente pode não estar feliz, e ninguém está feliz, a gente é da rua. A gente é da rua. Quem aqui que não está com uma saudade de uma mesa de boteco, sentar com os amigos, tomar aquela cerveja gostosa, falar da vida? Quem que não está com vontade disso? Quer dizer, todo mundo está com vontade disso, né? Algumas pessoas até fazem e colocam em risco as outras pessoas, né? Mas, assim, o que eu estou querendo dizer, assim, que apesar dessa insatisfação e dessa infelicidade, eu vejo que ainda tem uma motivação para seguir ajudando as pessoas, para seguir dando uma resposta. Porque se a gente não tivesse isso, acho que a situação ela estaria muito, muito, muito mais complicada, né? E, assim, eu acredito na ciência. Eu acredito na ciência. Vai demorar um ano, a gente vai estar com a população vacinada, a gente vai voltar a ser o que a gente era. Assim, todo dia quando eu acordo, eu penso isso. Eu quero lembrar do dia que eu vou sair da minha casa, eu vou descer do meu apartamento, vou para a rua, sem máscara, e vou abraçar os meus amigos e vou sentar na mesa de bar. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Esse dia depende das políticas, a gente tem que lutar para que isso aconteça. Isso também depende da gente, na relação que a gente estabelece com as pessoas. Daniel Lança. Exatamente. Daniel Lança, o mundo triste, o Brasil triste, mas o que a gente não pode perder é a motivação para chegar onde o Beto quer chegar, tirar a máscara no dia que puder. Olha, agora vamos comemorar e vamos nos abraçar. Sem dúvida. E eu posso falar aqui das gerações mais novas que estão experimentando isso na pele. Primeiro, de fato, por esse luto coletivo que foi falado aqui, né? Ninguém fica feliz de ver notícias, e é só notícias ruins que chegam da Covid, infelizmente, né? As pessoas às vezes criticam a mídia. Nossa, só fala de notícia ruim. Mas é o que está acontecendo no Brasil. A culpa não é da imprensa, né? A culpa é porque as mortes estão acontecendo. E isso já é muito prejudicial para a gente. Mas tem uma outra coisa que eu não sei se vocês estão experimentando, eu estou experimentando, que é o que os médicos e psicólogos estão chamando de burnout, né? Ou seja, um ano trabalhando em casa só pelo computador, e olha que nós somos privilegiados de poder trabalhar, mas trabalhar na frente do computador, olhando tela o tempo todo, isso é cansativo. E ainda uma outra coisa, né? Essa falta completa de esperança, como o Beto falou. Eu não sei quando eu vou poder voltar a sair para o bar com os meus amigos. Talvez não seja em 2021. Isso nos desestabiliza. Agora, uma coisa boa, se é que a gente pode ver sempre o lado do copo cheio, a gente pode saber que
mais dia, menos dia, esse dia vai chegar. E que legal essa pesquisa mostrar dessa mensuração de felicidade interna bruta, sobretudo fazendo essa discussão entre produto interno bruto. País como o Butão, por exemplo, o PIB não é o principal indicador do país, o principal indicador do país é a felicidade. Olha que interessante falar sobre isso. Antes aqui de ouvir a Cláudia Luna, promotora Alexandra, a gente está no seu horário, né? Você precisa se ausentar. A sua despedida, então, por favor. É sempre muito bom estar aqui com vocês, mesmo nesse momento assim, ou melhor, principalmente no momento desse, né? É uma forma de dar um abraço aqui virtual e discutir o que de fato, as opiniões que de fato podem fazer a diferença e a gente chegar na felicidade, como aí disse o Beto de Jesus. Obrigada mais uma vez por vocês terem me convidado. Beijo. Doutora Alexandra Borner, promotora de justiça em Alagoas, que por diversas vezes aqui, por confusão mesmo, tratei como procuradora, mas peço desculpas sempre. A Alexandra, que é associada ao MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, em Maceió. Muito obrigado, promotora, pela participação mais uma vez com a gente. Até a próxima. Vamos seguindo aqui, Cláudia Luna. O Daniel, ele falou do copo meio cheio, meio vazio, né? A gente tem que olhar sempre o lado meio cheio do copo, né? Para ter a motivação. Seu microfone, Cláudia. Eu penso que esse foi um momento em que as nossas humanidades foram postas à prova. E nós perdemos nesse conjunto de coisas, não é? Nesses impactos macrosistêmicos de corrupção, Covid e duelo de um vírus, duas guerras, violências e tudo mais, nós acabamos por perder essas humanidades, não é? Tanto é que quando as pessoas falam, não sei quantas mortes, parece que aquilo, apesar de nos afetar, parece que se tornou algo natural. E, por isso, eu percebo que as pessoas perderam um pouco do propósito nesse conceito de felicidade, nesse estado de felicidade. Mas eu também sou uma pessoa que, como o Beto de Jesus e o Daniel Lança, eu acredito no conceito de felicidade, acredito, sobretudo, na esperança, mas não numa esperança inerte, mas na esperança de esperançar, não é? Na esperança de que, a partir das nossas ações, que vão transformar esse contexto tão complexo, nós teremos um mundo, como diria a antropóloga Débora Diniz, um mundo pós-pandemia é um mundo feminista, com valores feministas, um mundo onde haverá mais solidariedade, sororidade, proteção social, não é? Olho no olho, pessoas mais próximas que irão garantir e acreditar em valores que antes não eram valorizados. Então, eu acredito ainda na felicidade, nessa felicidade que não é uma felicidade condicionada a um fator externo, mas é uma felicidade absoluta e que é muito mais além do que tudo isso. E eu penso que o cenário pós-pandemia, e até agora também, a gente já vai trilhar esse caminho. Seguindo com mais um tema, nesta edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Daniel Lança, uma comissão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul apresentou um relatório apontando falhas nos portais da transparência dos 3 poderes do Estado e também de alguns órgãos públicos por lá. Durante 4 meses, os deputados fizeram um pente fino nos portais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, também do Governo do Estado, do Tribunal de Justiça e em órgãos como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. Para o relator da subcomissão, o deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, há em todos eles uma grande dificuldade em acessar os dados públicos, o que representa riscos para a sociedade. Por mais que a gente bata na tecla da transparência, para que a sociedade tenha acesso ao que tem que ser demonstrado, difícil, né, Daniel? Difícil. 2 coisas importantes a serem faladas aqui. Primeira, parabéns pelo papel fiscalizador da Assembleia Legislativa.
Eu sou um árduo defensor de que o Poder Legislativo tem como principal tarefa fiscalizar e não legislar. As pessoas podem achar, nossa, mas que estranho isso. Mas é verdade, o Brasil já tem muitas leis, o que nós mais precisamos é de menos leis, né? Ou seja, leis mais eficientes, mas menos leis. E o papel, sobretudo, do Poder Legislativo sempre foi o de fiscalizar, desde quando o Poder Legislativo foi criado, há centenas de anos atrás. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul faz o seu papel, inclusive colocando dedo na ferida de órgãos que têm menos fiscalização, inclusive o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas. A segunda questão a ser olhada aí é que pena, né? Depois de anos de lei de acesso à informação, o próprio Poder Executivo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, que não conseguem cumprir a lei da transparência, e são exatamente os órgãos que deveriam fiscalizar o seu cumprimento, é um retrocesso, e vale lembrar que a falta de transparência também contribui para o combate à corrupção. Corrupção não é só, Mauro, o suborno, né? Corrupção pode ser conflito de interesse, pode ser pequenas coisas que, por falta de transparência, acabam passando desapercebido. Para pegar esse seu ponto de vista, Daniel, sobre a Assembleia Legislativa, o papel da Assembleia Legislativa, que não é só criar leis, mas fiscalizar o seu executivo, fiscalizar as ações do executivo, e porque o Brasil tem leis demais, evidentemente, então acho que poderia caber a cada parlamento um trabalho de consolidação das leis que já existem, para criar um arcabouço mais objetivo, mais prático, tirar de cena aquilo que não tem mais razão de ser, e dar valor a essa questão da fiscalização do executivo. O problema é que essas casas de leis, elas geralmente são dominadas pelo próprio governante de plantão, porque ele tem a sua base lá, e aí às vezes a fiscalização não é efetiva. E aí é que entra o controle social, e há uma necessidade de um aprimoramento do controle social, porque o trabalho do parlamentar às vezes não vai nesse sentido, né? Qual que é a sua avaliação? Exatamente, e a gente só vai mudar isso com voto. E nós só vamos mudar isso conversando sobre isso. Então, é o que nós estamos fazendo agora. A gente precisa falar sobre isso. São muito interessantes as poucas iniciativas que o Brasil tem de grandes revogaços de lei. Existem leis no Brasil que não servem para absolutamente nada, mas elas, inclusive, dificultam, por exemplo, o empreendedorismo. Imagina um empreendedor que tem que se comprometer com diversas leis que muitas vezes ele não sabe. A própria lei tributária, né? Ela é extremamente complexa. Grandes empresas costumam ter dezenas, algumas centenas de pessoas só para se adequarem à legislação tributária. E vale lembrar aqui que a própria Lei de Introdução ao Código Civil diz, Mauro, muito importante aos nossos ouvintes, que todos os cidadãos e todas as empresas têm que cumprir todas as leis do Brasil, não podendo alegar desconhecê-las. E eu sou advogado, Cláudia também, não conhecemos todas as leis, não é isso, Cláudia? E ainda assim nós temos que cumprir todas elas. Cláudia, seu entendimento sobre todo esse cenário lá no Rio Grande do Sul? Bom, a coisa é bem complexa, né? Mas eu vou na linha do Daniel. Eu penso que a gente precisa entender a capacidade de articulação e, sobretudo, de atuação dos poderes. E penso que o poder legislativo ele também tem essa capacidade de exercer o monitoramento, inclusive quando esse monitoramento é em relação às suas próprias ações internas. Então, quando se percebe que há uma falha no portal da transparência e que se detecta isso, eu acho que agiu muito bem o Poder Legislativo do Rio Grande do Sul nesse aspecto e que seja exemplo para outros também. Um dos caminhos para a superação, ou pelo menos para o monitoramento, para a detecção dessa corrupção que nós tanto falamos hoje no programa, é justamente o caminho o da transparência. Então, se os organismos não se ativarem nessa caminhada, fica muito complicado. Então, é importante que a gente possa, sobretudo, ter consciência da importância do nosso papel. Não é? Acho que as instituições precisam fazer isso. E por que não? A partir do monitoramento dos seus próprios portais da transparência.
Cláudia, o nosso tempo está se esgotando. Eu vou pedir aqui a sua despedida, a sua palavra final para o nosso público, para a nossa audiência, por favor. Bom, eu quero agradecer imensamente essa partilha preciosa, onde nós estivemos aí com pessoas tão magníficas, não é? Daniel Lança, a promotora Alexandra, a Beto de Jesus, capitaneados aí por você, Mauro Friesman, sempre um excelente condutor aí, mediador dos nossos debates. Então, quero agradecer a oportunidade que nós possamos seguir, apesar desse cenário tão caótico, sempre esperançando, acreditando que um futuro novo aí é possível nesse contexto de pandemia e depois dela também, com vacina de preferência. Sim, sempre com vacina. Muito obrigado, Cláudia Luna, pela presença, pelas palavras. Beto de Jesus, seu encerramento, por favor. Eu super gostei do formato do programa, achei super dinâmico, com ideias bastante interessantes. Agradeço imensamente ao convite de estar aqui com vocês, é a minha primeira vez e fico disponível para outras discussões. Um bom fim de semana para todo mundo e vacina já. Vacina já. Muito obrigado, e para todos. Obrigado, Beto de Jesus, pela presença. Certamente estaremos juntos em outras conversas, em outros debates. E agora a despedida do Daniel Lança. Mauro, quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que foi uma alegria, viu, compartilhar desse programa com o Beto, com a Cláudia, com a Alexandra, e reforçando, né, precisamos de vacina. Um abraço a todos, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela presença de vocês nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, gente do MPD que Fala, sempre parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje a doutora Alexandra Borlin, promotora de Justiça em Alagoas, a advogada doutora Cláudia Luna, presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB São Paulo, o Beto de Jesus, diretor-geral, né, da AHF Brasil, e também o advogado doutor Daniel Lança, sócio-diretor da SG Compliance, Compliance Officer do Instituto Inhotim, coordenador e professor do MBA em Governança, Riscos e Compliance do CEDIM. E na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, diretora de produção, Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau.